quando meu Deus expulsa ele do céu, Isaías vai dizer que viu Lúcifer descer como uma estrela e cair nesta terra. Uma terra que antes era uma terra habitável. Não estou falando heresia, estou falando o que eu aprendi. Então essa terra vai começar a ser sem forma e vazia. Essa terra não vai ter mais nada sobre ela, porque o impacto que Lúcifer teve com a terra foi tremendo, abalou todas as estruturas, acabou com todos os seres viventes que tinha sobre a terra, acabou com a terra, deixou-la totalmente sem forma e vazia. Mas aí o meu Deus, o teu Deus, sentado no seu trono, ele começa a lhe sentir falta daquela adoração, ele começa a sentir falta da adoração ao nome dele, ele começa a sentir falta da presença daquela adoração. Então ele tem uma das suas ideias e ele fala: eu vou descer até a terra, que agora está sem forma, está vazia, eu vou descer até lá, eu vou criar seres viventes em cima dessa terra, e eu vou criar um ser que eu vou colocar a chavinha, a ferramenta que tira dentro de Lúcifer, dentro do pulmão deste adorador. Então a Bíblia vai nos dizer que o Senhor desce até a terra, ele começa a criar porção seca, aonde só tinha água, aonde o Espírito do Senhor só pairava sobre água. Hoje o Senhor começa a criar terra, ele começa a criar árvore, ele começa a criar seres viventes sobre a terra, ele começa a criar seres viventes embaixo do mar. Então ele começa ali a criar tudo somente por palavra, mas de repente ele tira as suas mãos, arregaça a sua manga, vai até o ribeiro, enfia a sua mão dentro daquele ribeiro e tira a melhor argila, e ele começa a criar um boneco. E quando ele cria esse boneco, ele olha para este boneco não tem face, esse boneco não tem rosto, esse boneco é somente um boneco sem rosto. Mas ele vai até o espelho da água, e quando ele olha no espelho da água, ele olha para o filho dele e fala: vamos fazer semelhante a mim, semelhante a você. Vamos criar algo aqui que parece comigo, que parece contigo. Aleluia. Se eu fosse você, eu estufava o peito, eu dava um glória bem alto, porque você se parece com o Salvador, você se parece com o Criador de tudo, você se parece com aquele que está sentado no trono, mas os pés dele está dentro dessa igreja. Aleluia. Ele entrega as águas do mares na concha da tua mão. Você é semelhante a este Deus. Então chama a mão direita do céu, chama a mão esquerda também, e começa a glorificar, começa a exaltar. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Após ele ter criado o homem, ele começa a dar ordenância: você vai reinar sobre todas as criaturas da terra. Então o homem começa a nomear as criaturas, e cada um tinha o seu par. Interessante, Alexandre, que cada um tinha o seu par, nenhum estava sozinho, mas naquele jardim só existia um homem, não existia uma mulher. Então meu Senhor, ele começa a ver aquele homem andando de cabeça baixa, porque ele se achava solidário. Então meu Deus, dá um sono sobre este homem, e quando este homem ele cochila, o Senhor arranca um pedaço do seu corpo, ou bem melhor dizendo, uma costela. E quando ele arranca essa costela, ele cria a mulher. E quando ele cria a mulher, ele entrega para Adão e fala: aqui está a tua esposa, você vai crescer e vocês vão reprocriar esta terra. Então a Bíblia vai nos dizer que Adão e Eva começaram a viver ali segundo o querer do Senhor, mas existia uma árvore no meio do jardim, aonde o Senhor falou para ele: nesta árvore você não toca, nesta árvore você não encosta. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer, e ela é bem
casa do oleiro ficava em um declive, lá no vale dos filhos de Inom, em Geena, do lado sul de Jerusalém, um lugar baixo. É como a gente estivesse hoje aqui e o Senhor falasse para mim: Edson, levanta, vai até o Alvarenga, desce lá na casa do evangelista Cláudio. Eu estava descendo em um declive, era o que o Senhor estava falando com Jeremias. E o que eu vou aprender de mais interessante nessa mensagem é que Jeremias, ele não pensa duas vezes, ele levanta, ele vai até a casa do oleiro, e quando ele se aproxima da casa do oleiro, Alex, ele era um profeta na época, ele era o nome na época, ele era a pessoa que estava em destaque naquele tempo. Ele chega até a porta do oleiro, e quando ele chega próximo da porta do oleiro, ele começa a ver as ferramentas, e ele vê um homem sentado sobre duas rodas, e ele ali trabalhando, e Jeremias se aproxima, talvez, Alex, achando que ele ia chegar, o oleiro ia parar de fazer a sua obra, e olhar para ele e falar: olha, Jeremias está aqui, vou parar o que eu estou fazendo para mim fazer sala para Jeremias. Mas o que eu aprendo com isso é que o Senhor, ele não está procurando nome de destaque. O que eu aprendo do Senhor é que ele não está procurando nome que está na mídia. O que eu aprendo do Senhor é que ele chama aqueles que ninguém dá nada por ele. E se você não desce, dá a mão pro alto, glorificando o Senhor, vem alto aí para falar do João de Barro. O Senhor não está procurando nome em destaque, não. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Eu poderia ter pregado aqui na mesma mensagem de Paulo e Silas, que era o que eu tinha no meu coração, mas se eu pregasse aqui, Alex, essa mensagem foi pregada durante 3 dias nessa igreja. Se o povo até hoje não aprendeu que sem adoração não dá, não adianta eu ficar batendo na mesma tecla. Aleluia! Cante a lavaça. Então Jeremias começa Glória a Deus. a olhar da porta. O oleiro não dá nem atenção para Jeremias. O oleiro nem liga que Jeremias está na porta. O oleiro continua fazendo a sua obra. O oleiro continua fazendo o seu vaso. Jeremias começa a contemplar. Enquanto ele está contemplando, o Senhor está falando com ele. Enquanto ele está olhando a obra sendo feita sobre aquela roda, o Senhor está falando com ele. E a Bíblia vai nos dizer que o oleiro, com a sua argila em cima daquela roda, começa a fazer um vaso. E quando esse vaso está quase pronto, porque não estava pronto, porque se estivesse pronto, não teria quebrado, o oleiro não ia precisar manusear mais ele. Mas a Bíblia vai nos dizer que o oleiro pega o vaso, e o vaso se quebra sobre a mão do oleiro. Eu quero saber, eu quero te perguntar aqui nessa noite: você por algum acaso é este vaso que está na mão do oleiro? Você é esse vaso que o oleiro está trabalhando? Eu queria saber, eu precisava saber se aqui no nosso meio tem vaso sendo moldado ainda. Eu preciso saber se tem vaso ainda que deseja ser moldado pela mão do oleiro. Aleluia! Se não tiver, eu sou um desses vasos. Se não tiver, eu sou um desses vasos. Eu quero estar na mão do oleiro, porque se estiver na mão do oleiro, ele está me reciclando a todo momento, ele está me reciclando a toda hora. Eu quero ser esse vaso. E se junta comigo, tem vaso assim, glorifica o nome dele. Eu acho interessante isso. Eu acho interessante. A Bíblia vai nos dizer que Israel estava sem ouvir a voz do Senhor por 400 anos.